Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Segunda-feira, semana começando, semana de bênção, de vitória, semana manifestação da graça de Deus na sua vida. Estou gravando de Jequié, minha cidade. Estou por aqui e nós estamos no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Tá bom? Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos continuar hoje a partir do versículo de número 11. E diz assim: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos parar aqui, porque eu quero continuar a partir do versículo 16 amanhã. Mas esse texto ele é esplêndido, porque ele fala o seguinte: Jesus ainda está conversando com Nicodemos, e Jesus traz algumas revelações para Nicodemos que são muito interessantes. Uma delas é que as pessoas têm muita dificuldade de compreender as coisas espirituais. E o pior, elas não aceitam isso, elas acham que sabem sobre o espiritual. Mas o espiritual não se discerne naturalmente, o espiritual se discerne espiritualmente. E para esse discernimento acontecer, você tem que estar com o Espírito Santo. Aí Jesus dá um exemplo muito interessante. Ele diz que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, eu não sei se você lembra desse episódio do deserto, onde as pessoas estão morrendo a picadas de serpente, representando Satanás, aquele que trouxe o veneno do pecado para a humanidade. E então uma serpente é levantada ali no deserto, uma serpente de bronze, totalmente uma incógnita, aquilo que o pessoal não consegue entender até hoje. Muitos teólogos se perdem. Por que aquela serpente estava ali naquela cruz? É o símbolo da medicina até hoje. E ali, quando as pessoas olhavam para a serpente na cruz, eles eram curados. Então ali aquilo tem um significado profético muito poderoso, porque a serpente, quando no momento que ela entra no homem por meio do pecado, ela começa a fazer parte da natureza do homem. O que a Bíblia está querendo mostrar ali quando a serpente é levantada no deserto? Está querendo mostrar que Jesus iria definitivamente curar o veneno da serpente na cruz, porque a carne, que é a serpente que vive comigo, com você todos os dias, a serpente deixou de falar no ouvido para poder fazer parte da nossa carne, mas a carne foi crucificada com Jesus na cruz. Então, quando as pessoas olhavam para a serpente ali no deserto, elas eram curadas. Hoje é o contrário. Hoje, quando nós olhamos para Jesus, nós somos curados de nossas mazelas, somos transformados, somos redimidos, somos colocados em um novo nível. E aí o grande segredo é porque todo aquele que crê em Jesus passa a ter a vida eterna. Não existe outra forma de ter vida eterna a não ser crendo em Jesus. Não adianta você correr para lá, para B. Há pessoas que dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos podem levar a uma religião, mas a Deus só um caminho leva, e esse único e exclusivo caminho é o próprio Filho Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entender esse processo, entender esse propósito faz parte disso aqui, desse entendimento. Jesus diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Só ele pode abrir as portas do céu. Só quem veio de lá pode abrir as portas para que a gente possa ter acesso à eternidade, aos céus. E Jesus fala de algo muito interessante. Ele diz: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como me crerão se eu lhes falar das celestiais? Então é muito interessante pensar que as coisas celestiais já estão acessíveis para aquele que acreditou em Jesus. Você acreditou em Jesus? Então as coisas espirituais já estão acessíveis para você. Acesse os céus. Não, os céus não vão ser acessados quando você morrer. Os céus já estão acessíveis para quem crê em Jesus. A cruz é o ponto de contato, de ligação entre eu e Cristo, entre Cristo e a eternidade. Quando o véu se rasga e ele ressurge, ele me dá acesso aos céus. Então os céus já estão descortinados e abertos para você e para mim. Como ele disse para Natanael: que agora em diante você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela vida de Jesus, pela sua morte, pela sua entrega.
Te louvamos porque Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Te louvamos porque Ele nos comprou com o preço de sangue. Estamos olhando para Ele e estamos sendo iluminados, como diz a Escritura. Que o Senhor faça com que os olhos dos teus filhos estejam nele e que a vida dos teus filhos sejam marcados por experiências com os céus, com experiências do Senhor, para que vidas sejam tocadas de forma poderosa. Te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos e te enaltecemos nesse dia. Essa semana seja uma semana abençoada na vida dos meus irmãos. Declaro sobre eles uma semana de livramento, de vitória, uma semana marcada pela presença de Jesus, para a glória dele. Amém. Deus e Cristo te abençoe. Beijo no coração. Graça e paz.